Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu novo canal. Estou criando agora para poder falar um pouco sobre meu trabalho, mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui na oficina. Não era a intenção fazer o vídeo nessa circunstância. Já tem um tempo que eu tenho o canal, mas nunca tinha subido nenhum vídeo. Mas achei oportuno o ocorrido para poder compartilhar com vocês essa novidade. Tem um tempo aí que eu já venho trabalhando ideias para poder criar esse conteúdo de uma forma que separe a galera que tenha realmente interesse, né? E assim, seria um momento onde eu agradeceria muito cada um de vocês se pudessem uma palavra de incentivo, ou simplesmente de acompanhar, né, já ajudaria muito a gente estar aqui ó, no dia a dia tendo vontade de mostrar mais, né? Peço desculpas também pelo desânimo, né? É uma situação meio delicada. Como vocês podem ver aqui, aconteceu esse problema com o Sandeiro. Todo mundo sabe aqui que eu já tenho ele há praticamente 2 anos aí. Sempre cuidei muito. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo o carro, o quanto que eu gosto disso daqui, amo estar aqui na oficina e olhar para ele desse jeito é uma mistura de sensações. É uma sensação de tristeza pelo bem, né? Que, como eu falei, eu gosto muito, né? Mas uma sensação de paz e alívio pelo livramento que eu tive. Foi um acidente bem grave, um acidente que, bom, a gente não deve desejar mal para ninguém, mas foi um acidente que eu não desejo para ninguém passar, porque além do fato do próprio susto, o próprio impacto e o dano material, também tem as questões de que quem se envolveu no acidente simplesmente fugiu, né? Sem prestar nenhum tipo de passar, né, os dados, não quis conversar, não quis ver o que se resolvia, porque viu que estava errado, né? E assim, infelizmente existem muitas pessoas nesse mundo que não têm o caráter, né, de assumir seus erros, né? E assim, gente, eu vou depois trazer aqui perto a câmera para mostrar para vocês o que deu de dano no carro. Não consigo mostrar absolutamente tudo, né? Porque tem coisas aqui que estão escondidas por trás do para-choque, né? Por dentro aqui, coisas que só vai descobrir na hora que realmente fazer uma vistoria minuciosa, né? Fazer alguns testes com o carro aí para ver qual que é o tamanho do prejuízo e se isso vai ser reparado ou não, que é uma dúvida que eu tenho, muitas pessoas têm, né, sobre o que a seguradora vai querer alegar, se vai ressarcir o prejuízo ou não, né? Mas assim, basicamente, eu estava, para contar resumidamente a história, eu estava na Avenida Nordestina, que fica aqui em São Miguel, para quem não conhece, né? E eram por volta de umas 9h10, mais ou menos, quando eu estava lá, e num cruzamento com uma outra avenida, que a gente aqui chama de duas pistas, o farol estava aberto para mim, e eu estava com a via livre, e tinham carros parados do lado esquerdo, querendo entrar nessa outra avenida, nas duas pistas. E numa fração de segundos, simplesmente um carro atravessou na minha frente e praticamente não deu tempo de eu frear. Foi algo muito rápido. A gente acha que vai, a gente acha que vai ter uma ação rápida, que a gente vai ser ligeiro o suficiente para fazer alguma coisa, mas tem casos que não dá. Muitos acidentes podem ser evitados, mesmo não sendo culpa de quem bateu, né, que é o caso, eu não tenho culpa do acidente, mas a gente acha que em alguns casos, em todos os casos a gente consegue escapar daquele ocorrido, mas não, tem uma hora que não dá. Nesse caso eu estava dentro da velocidade da via, não estava correndo, e simplesmente por trás do carro que estava vindo da esquerda, eu não vi,
não vi o carro vindo, era um Corsa prata. Eu não vi o carro vindo, ele simplesmente apareceu quando eu já estava praticamente muito perto dele, como a distância daqui para o para-brisa. A distância que eu estou para o para-brisa é a distância que eu estava do outro carro quando eu avistei ele. Então, por mais que eu seja uma pessoa cautelosa, que não dirige correndo, ainda pode acontecer. E mesmo estando devagar, teve todo esse dano, porque praticamente o carro não parou nada. Eu encostei no freio já batendo no carro, então chegou a danificar toda essa frente, afundou bastante, né? Dá pra ver que o capô tá bem afundado, quebrou farol, para-choque, para-lama, todas as grades do carro, a milha tá tudo solta aqui, emblemas, o que mais? Dá pra ver que o capô subiu bastante, o para-brisa quebrou e por fim ainda teve problema no airbag, que foi o que foi mais complicado, porque o airbag dos dois lados, tanto do motorista quanto do passageiro, estourou e acabei me machucando. Considero um grande livramento, porque o machucado foi muito leve comparado ao que poderia ter acontecido, sabe? O airbag estourou na minha mão, eu ainda estou com as juntas dos dedos roxas, né? Porque faz um pouco tempo, hoje é terça-feira, né? Meus dedos estão inchados, eu sinto dor, bastante dor aqui nessa região, né? Mas o momento do acidente foi muito pior. Eu consegui um gelo com o pessoal de uma adega que foi bem de frente o acidente, e aí tomei medicação, fui para o hospital, tomei medicação e consegui minimizar um pouco desse problema. Mas eu tenho outras dores, né? O antebraço, graças a Deus, recuperou 100% praticamente, eu não sinto nada. Nem preciso mostrar para vocês porque tá tudo certo, mas eu sinto um pouco de dor nesse braço aqui que eu não senti na hora e eu sinto dor quando eu faço esse movimento de pescoço, né? E assim, é uma coisa meio louca de se pensar que eu poderia não estar aqui para contar isso para vocês e nesse caso eu só tenho a agradecer a Deus porque eu tô aqui, tô bem e é isso. Eu vou pegar a câmera para mostrar para vocês mais de perto o que tem de dano. Eu vi que tem mais coisa ali estrutural, tem umas outras peças aqui que provavelmente também danificaram que a gente não consegue ver. É, o carro não liga mais, não liga. E assim, eu já fiz boletim de ocorrências, né? Já agora são os próximos passos, já solicitei o sinistro do carro para ver o que vão fazer, né? O que a seguradora vai querer fazer a respeito. Mas basicamente é isso. É um vídeo mais explicativo, né? Infelizmente não é o vídeo que eu gostaria, como eu falei, não é o vídeo que eu gostaria de fazer como primeiro vídeo do canal, nessa vibe meio triste. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou brincalhão, o quanto que eu sou uma pessoa que gosta de divertir todo mundo que está à volta. Mas é uma situação que realmente é meio delicada, até eu fico um pouco emocionado assim de falar sobre tudo isso, porque é a primeira vez que acontece um acidente tão grave comigo, né? Eu já sofri outros acidentes, mas todos eles foram consideravelmente leves. Nunca tinha sido um acidente tão forte como esse, né? Principalmente como motorista, né? E já sofri outros acidentes com meu pai, meu irmão dirigindo, mas comigo dirigindo já, mas não nessa magnitude. E dessa vez foi muito forte e foi um livramento, né? Eu não canso de dizer que foi um livramento porque Deus interviu e Ele está sempre comigo em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Ele está aqui e eu preciso glorificar muito o nome dele porque sem Ele a gente não é nada, né? E assim, eu espero que os próximos vídeos que eu tenho para compartilhar aqui com vocês sejam vídeos mais alegres, mostrando um pouco do nosso dia a dia aqui, seja de trabalhos voltados à estética, como é a minha área, né? Polimento, higienização, lavagem, como alguns já sabem, né? Mas também mostrar um pouco de outros trabalhos que eu faço aqui com o Rafael, né? A gente faz outras atividades, até porque aqui é uma funilaria, que não é uma estética, né? Eu estou introduzindo isso aqui, mas a princípio essa oficina aqui é voltada para funilaria,
né? Então vou mostrar um pouco de desmontando os carros, né, daqui da oficina, eu e o Rafael, serviços de martelinho também, serviços de pintura, né, preparação. São coisas que muita gente tem curiosidade de ver, não imagina como funciona, né? Então eu vou estar abrindo para vocês aí um pouco do nosso mundo, né? Que quem é mais próximo de mim sabe que eu sou apaixonado por isso daqui. Não tem coisa que eu amo mais do que carro, né? Todos sabem que eu gosto muito de futebol, mas isso daqui para mim, tudo isso aqui é algo que simplesmente mexe muito comigo de uma forma surreal. Chega, meus olhos brilham quando eu vejo coisas sobre carros. Então, eu me encontrei nesse lugar e eu espero que aos pouquinhos eu consiga compartilhar mais, consiga desenvolver minhas atividades e melhorar minhas técnicas para que cada vez atraia mais vocês a estarem acompanhando, a estarem, né, até, e por que não, se tornarem clientes, né, também. Mas é isso que eu vou pegar a câmera para mostrar para vocês mais de perto o que tem acontecido, né. Aí, como vocês podem ver, o milho está todo solto, quebrou todas essas grades, são peças separadas. Essa daqui preta faz parte da estrutura do para-choque, ela não é separada, ela só é pintada diferente. Mas isso aqui é separado, quebrou, isso aqui quebrou, que a moldura do milho quebrou, essa daqui, essa gradinha de baixo também quebrou, a placa já era, a outra grade de cima quebrou, farol de longe dá pra ver, né, que quebrou. O emblema também tá quebrado, tá todo quebrado. Capô nem precisa falar, né? Parece uma folha de papel. Caramba, olha como ficou para aula. Aqui antes de eu comprar já havia sido feito um reparo. Um reparo até que bom, né? Dá pra ver pela espessura da massa que foi utilizada, que quem fez com cuidado. Para quem não sabe, é normal usar massa, não é uma coisa de outro mundo, tá? Mas ela deve ser utilizada da forma correta. Hoje não é um momento para eu ficar explicando sobre isso, mas só dizendo, né, que não é algo fora da realidade a gente ter um pouquinho de massa de acabamento. Só pela espessura a gente já vê que foi um trabalho mais bem feito. Aqui o capô teoricamente era para estar fechado, né? Tipo, ele tá aberto ali porque eu não consigo mais fechar. Depois que foi aberto eu não consigo mais. Porém, olha a diferença. Ele subiu bastante aqui de onde era para estar. A dobradiça entortou. O outro lado está em cima do paralama, eu também vou mostrar. Aqui o para-brisa está totalmente quebrado. Totalmente não, né? Mas perto ali de onde fica o retrovisor está quebrado, né? Essa porta aqui não abre. Deixa eu abrir para vocês. Né? Ela faz isso aqui só. Essa é a única abertura que ela dá. Não consigo abrir mais do que isso. Porque ela pega no paralama ali. Que veio para trás, né? Então eu vou mostrar para vocês do outro lado. Porque do lado de cá já não consigo nem mais mostrar. Esse lado de cá o farol quebrou também. Por último eu vou abrir o capô para mostrar por dentro. Mas aí aqui provavelmente deve ter quebrado o guia aqui. Soltou o para-choque. Aqui deu uma trinca no paralama, né? Mais pra, aqui, ó, que eu mostrei, que eu falei do outro lado lá. O capô subiu aqui no paralama, tá até com uma marquinha aqui bem pequenininha de onde pegou. E aqui por dentro, né? Os airbags todos estourados. Os dois, né? O carro só tem dois. Então, os dois airbags estourados. O retrovisor voou na hora da batida. E esse trinco aqui não foi da minha cabeça, tá? Eu tava de cinto, graças a Deus não aconteceu
deu ser projetado, né, para frente. Eu fiquei praticamente travado, então nesse quesito aí eu não me machuquei, foi mais um impacto que fez eu sentir o pescoço e, e a mão por conta do airbag. Mas em relação ao airbag bater na cara, bater no peito, ou até mesmo eu ser projetado para bater no vidro, não aconteceu. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou por dentro, né? O amortecedor está um pouco sem resistência, mas ainda segura, né, o capô. Aqui como dobrou bastante aqui a estrutura, acertou essa parte aqui, ó, abriu totalmente a lata aqui, ó, abriu, né, a emenda. Aqui tem danos um pouco menores, né, que trincou aqui essa peça, mas isso daqui é uma peça só, então, tipo, já por ter danificado aqui, já ia ter que trocar de qualquer jeito. Isso por causa de um reparo desse carro, né, que eu acredito que seja muito difícil, mas pode acontecer, dependendo da seguradora, né. O farol já estava quebrado aqui, mas quebrou também a estrutura. Como vocês podem ver, essa parte aqui, ela completamente retorcida, ela não era para estar assim, era para ela estar baixa, né, acompanhando aqui a linha do farol, mais ou menos como tá essa daqui. Essa daqui eu acredito que deve ter dado uma leve entortada, mas nada muito absurdo quanto o lado de lá. O lado de lá foi muito mais do que esse daqui, mas olha, quebrou também o farol do lado de cá. Essa, essa pecinha aqui, se eu não estou enganado, é do ar-condicionado, mas eu não vou garantir para vocês, porque não é uma coisa que eu tenho de cabeça agora no momento. Mas ela não fica encostada do jeito que está aqui. Não era para ela estar aqui, era para ela ter um espaço razoável. Se vocês verem o motor de um Sandero do modelo do meu, que é 1.68 válvulas, vocês vão ver que ela tem um espaço aqui. Então o painel foi todo para dentro, né, do carro. Aqui por baixo, tá vendo? Não sei se eu consigo enfiar a mão aqui para mostrar, mas tá vendo essa dobrinha aqui? Isso é a longarina do carro, faz parte da estrutura dele. E ela dobrou. Então, há danos estruturais também no carro, fora a parte estética que vocês podem ver, né? Bom, basicamente eu acredito que eu tenha falado o mais importante. Tem coisas aqui que não dá para ver, mas a gente já pressupõe que é a questão de radiador. Ele não chegou a vazar na hora da batida, mas muito provavelmente esteja todo torto. A alma, né, que vai para proteger aqui, muito provavelmente está toda para dentro também, mas isso é só desmontando que a gente consegue ver, né? E fora outras coisas que muitas pessoas não sabem, né? Mas quando tem uma batida desse tipo, afetam coisas que a gente só descobre com um técnico mesmo que analisa, ou até mesmo no uso, né? Se é um carro que é recuperado depois. Se é um caso de um amortecedor poder ter entortado com a batida, né? Isso não é loucura, gente. Isso é real, é comprovado pelos acidentes que a gente acompanha por aí, recebe aqui até na oficina. E não só amortecedor, como bandeja, terminal de direção, caixa de direção, muitas vezes pode ser danificada, tudo por conta de uma batida desse tipo. As pessoas acham, não, é só trocar isso para-choque, trocar isso aqui, trocar uma. Mas não, vai muito além do que a gente está vendo. Tem coisas aí que são danificadas que a gente nem vê, né? A questão do carro não ligar, por exemplo, pode ser algo que seja simplesmente por conta do airbag, mas o carro pode ter entrado também em algum módulo de segurança para não ser ligado mais depois do incidente, né? E aí a gente só descobre com um técnico fazendo vistoria, analisando ponto a ponto aí para a gente saber o tamanho real do prejuízo, né? Eu vou voltar a câmera aqui para mim, que aí vocês conseguem conversar, me ver, né, e eu falar com vocês certinho sobre tudo que eu já relatei. Uhum.
Você quer conversar comigo alguma coisa que eu ainda estou gravando? Tá. Então, já mostrei tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Ô, Rafa, você consegue dar uma olhada ali se está enquadrado bem? É um vídeo que eu não vou ter cortes, então é bem caseiro teoricamente, então não tem muito problema. Tá bom assim? Beleza. Então eu só vou. Aham, eu só vou finalizar. Como eu tirei e coloquei, não está mais tão enquadrado, mas não tem problema. Eu só quero finalizar aqui dizendo que, né, muitas pessoas já me perguntaram, isso é natural de todo mundo perguntar. Ah, você tem seguro? Você pegou a placa do carro que você que estava no acidente? E assim, foi tudo muito rápido. A gente acha que é simples, vai pensar em tudo na hora, mas não é bem assim. Eu perguntei ainda se o cara estava bem. Ele falou que ia encostar para conversar. Aí me ajudaram a empurrar o carro para tirar da avenida, me ajudaram a empurrar o carro para um lugar seguro para não acontecer mais acidentes, né? E aí quando eu desci do carro e atravessei a rua para conversar, ele estava indo embora, fugindo do local. Então eu não consegui pegar a placa, não consegui pegar dados, né? Tem câmera da prefeitura, câmeras de trânsito, né? No cruzamento, mas é necessário pedir judicialmente, não é uma coisa que eu posso entrar no site lá e pedir. Então é uma coisa que é burocrática. Já consegui câmera de estabelecimento próximo, mas não pega muito bem a placa, então eu ainda vou atrás, mas por enquanto não tenho muitas novidades. Quanto ao seguro, eu tenho seguro, né? Cabe agora eu já marquei uma data com a seguradora, não me confirmaram ainda se realmente vão vir nessa data, mas a princípio a única coisa que eu posso dizer é que eu dei entrada no sinistro com a seguradora e agora é aguardar ver quais vão ser os próximos capítulos. Então, basicamente é isso, gente. Queria agradecer novamente para quem assistiu até aqui, né? Queria agradecer muito aí pela atenção. Sei que ficou um vídeo longo, mas essa era a ideia de fazer aqui pelo YouTube, para que quem realmente tem interesse em saber, quem gosta de mim, muitas das vezes, ou até um curioso, né? Queira saber sobre toda a história, é isso, né? Eu espero que daqui para frente os próximos vídeos sejam mais alegres ou pelo menos mostrando mais do trabalho, não necessariamente só brincadeiras, né? Coisas da minha essência, mas também coisas do nosso trabalho aqui, né? Então, o primeiro vídeo não é da forma que eu esperava, mas tá aí. Espero que acompanhem, que curtam aí o novo desafio aí que eu estou colocando para minha vida, que é mudar completamente a realidade que é hoje. Sou uma pessoa que não tem muita intimidade com câmera, não gosto muito de tanto de falar com a câmera quanto de postar coisas na internet, mas eu sinto que esse é uma das formas com que eu consigo atingir quem está aí do outro lado, né? E ser conhecido, né? Não ser conhecido por fama, porque além da questão de não querer fama, o intuito do canal não é nada o intuito lucrativo de fazer vídeo e ganhar visualizações. Não, pelo contrário. Em questão de montagem, desmontagem, são coisas que é só para ajudar uma galera que às vezes está com dificuldade. Putz, eu quero saber como desmonta o para-choque do Sandero. O que, que eu preciso saber na hora de desmontar um farol, uma lanterna, né? E várias outras coisas, várias outras técnicas. São milhares de coisas que a gente consegue mostrar aqui. E a minha ideia já tem um tempo que eu gostaria de começar e hoje é o dia que eu senti como oportuno de estar fazendo essa gravação, né? Eu não sei quando que exatamente eu vou conseguir pôr no ar, porque eu nunca fiz um vídeo, nunca gravei para o YouTube. Eu ainda vou, né? Vocês que estão ouvindo agora vão descobrir se realmente o áudio ficou decente, porque não teve muitos testes para saber se ia ficar bom. Mas peço desculpas também se o áudio não ficar tão interessante assim. Mas é isso, eu vou procurar melhorar também, caso não tenha ficado tão bom. Mas é isso. Só queria agradecer cada um que viu até aqui e peço que vocês, quem, quem gostar,
gostar do conteúdo, gostar até de mim como pessoa, que curte, né, compartilha o vídeo, para alertar algumas pessoas que às vezes a gente acha que tudo está perdido, mas a gente tem um Deus aí que cuida de nós, né? Então, se você está passando por uma dificuldade, algum problema pessoal ou financeiro, né? Que coloque nas mãos de Deus e que eu tenho certeza que ele vai agir. Isso se já não sei se vocês acreditam, mas na verdade já está agindo, mas tendo intimidade com ele, conversando com ele, talvez tenha uma resposta de uma outra forma, né? Tá bom? Então, um abraço para todos, né? Espero que em breve a gente tenha mais conteúdos aqui para estar mostrando, né? Mas basicamente é isso, tá bom, gente? Obrigadão. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, vai ser em breve.